Meu nome é Elisete Vilela e, como sabem, sou professora de língua portuguesa. Bom, nessas últimas aulas vocês têm conversado, têm ouvido dos outros professores sobre um tema muito importante que é cidadania. E hoje eu resolvi misturar cidadania com poesia. Isso mesmo, até rimou. E para participar da nossa aula, contribuir, eu trouxe para vocês uma convidada especial, que é uma cidadã que eu admiro muito. Admiro por várias qualidades que ela tem. A primeira é a dedicação que ela tem à educação. Ela é professora da Universidade Estadual da Bahia, está sempre envolvida em projetos muito bacanas, que promove a educação, que promove a inclusão no processo educativo. Ela faz parte da confraria feminina lá da cidade dela, então promove a valorização da mulher, combate o preconceito de gênero e faz isso tudo de uma maneira muito especial, principalmente por meio da sua poesia, que nos toca e nos faz pensar, repensar sobre várias questões que faz parte do nosso dia a dia. A gente a chama de poetisa, isso mesmo, a gente faz uma junção da palavra poetisa, faz um trocadilho com o nome dela, Ilza. Ela se chama Ilza Carla Reis. A professora, a poetisa, a cidadã Ilza atendeu gentilmente, prontamente o meu convite para participar dessa aula e conversar com vocês um pouquinho sobre, como que a gente pode fazer, como que ela está enfrentando esse período da pandemia por meio da poesia, por meio da leitura e da escrita. E essa gentileza, essa capacidade de doação, de socialização que a professora teve, de tirar um tempinho da vida tão corrida dela para conversar conosco, não deixa de ser um exemplo das diferentes formas que a gente pode exercer a cidadania. Compartilhar o conhecimento, gente, é uma das formas mais espetaculares que a gente tem de exercer a cidadania. O conhecimento só faz sentido quando ele é compartilhado. Eu aprender, eu estudar bastante, eu ter muito conhecimento, mas não compartilhar isso com o próximo, não utilizar o meu conhecimento para tentar mudar, melhorar o que está à minha volta, não faz sentido nenhum. Então hoje a gente vai ter uma lição de cidadania diferente. Eu nem vou falar muita coisa para vocês, para eu não adiantar, não quebrar a surpresa. Mas o que eu posso dizer é que vocês vão adorar essa conversa com a professora Ilza. Sobretudo, vocês vão curtir muito e sentir a poesia que emana dos versos dela, a maneira simples, clara, leve que ela encontra de falar sobre vários assuntos do nosso cotidiano. Ela, inclusive, já escreveu um livro que chama Poema Duda e vocês depois podem até procurar esse livro para ler ou comprar, caso fiquem curiosos para descobrir mais sobre ela. E eu tenho certeza que vocês vão ficar. Então, professora Ilza, a palavra é toda sua. Sinta-se em casa e sinta-se acolhida pelos moradores, pelos alunos e pelos cidadãos e cidadãs de Divinópolis e região. Olá a todas as pessoas que me veem, que me ouvem. Eu sou Ilza Carla Reis e, como vocês estão percebendo pelo sotaque, eu tô falando de longe. Eu moro aqui no interior da Bahia, numa cidade chamada Euclides da Cunha, que recebeu esse nome em homenagem ao escritor Euclides da Cunha. E recebi um convite muito especial da minha amiga querida e professora também, Elisete, que eu carinhosamente chamo de Feliz, porque ela tem uma alma muito feliz, Elis Feliz.
Elis me chamou me convidou para fazer esse vídeo e compartilhar com vocês aí, nessas teleaulas que vocês estão tendo na rede municipal de ensino de Divinópolis e região, e eu fiquei honradíssima com o convite. Eu gosto demais de falar sobre poesia com os estudantes de qualquer que seja o lugar. Sempre que eu recebo convites para gravar vídeo, para ler minha poesia. Então eu quero aproveitar para dizer que esse momento que a gente está vivendo não está sendo fácil, especialmente para os jovens, crianças. Eu tenho 2 filhos, estudar em casa, a gente sente falta dos professores, a gente sente falta dos amigos. Eu acho que vocês já devem ter percebido quanto a arte tem sido esse porto seguro nesse período que a gente está vivendo. Eu, particularmente, tenho me apegado aos livros, à literatura, à poesia, tanto a leitura quanto a escrita. E eu acho que esse deve ser um exercício de todos, independente de ser escritor que publica um livro ou não. A escrita é um direito e é uma necessidade do ser humano. E eu quero começar essa nossa conversa lendo um lindo poema de Manuel de Barros, porque ele fala muito dessa minha descoberta da escrita, da poesia, da literatura. E o poema diz assim: tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. É belíssimo esse poema e ele diz muito da escrita, da poesia como um todo, para a gente entender que as palavras têm esse poder. Tem um outro escritor, um teórico, chamado Roland Barthes, que diz que se por um excesso de barbárie e socialismo todas as disciplinas devessem ser extintas do currículo do ensino, exceto a literatura deveria ser extinta. Porque para ele todas as ciências estão presentes no monumento literário. Belíssimo isso, né? A gente encontra na literatura todo tipo de conhecimento, todo o conhecimento do mundo, da humanidade, todas as vivências estão na literatura. E especialmente nesse período de pandemia, de isolamento, nós temos visto quanto a arte tem sido esse conforto, esse aconchego, esse porto seguro. Para mim, particularmente, tanto a leitura quanto a escrita tem sido porto seguro. E é por isso que eu gosto de falar da poesia, de publicar também, porque eu sei que aquilo que eu escrevi pode também ajudar alguém. E eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus poemas. Eu quero começar por um poema que eu escrevi nesse período de pandemia, em que eu falo um pouco do sentimento de estar em casa. Então, tem momentos que a gente sente o peso da saudade, da distância dos alunos, dos colegas, dos professores, e eu imagino que vocês também sentem isso. Então, aí, pôr no papel, escrever ou ler, nos ajuda muito, né? Então, eu vou ler para vocês o poema que eu escrevi, intitulado Dias Intermináveis. Os dias têm sido longos, dias intermináveis, saudosos da primavera. Os ponteiros dos relógios espalhados pela casa continuam dando voltas e mais voltas, mas parecem trabalhar mais arrastados. Onde os dias começam? Onde os dias terminam? Nesses dias Ctrl+C e Ctrl+V, os passos aceleram dentro do mesmo metro quadrado. Os pés enclausurados estão pouco a pouco mais cansados de não sair do mesmo lugar e de não chegar a lugar nenhum. Os olhos
limitados à silhueta da janela, avistam uma neblina que quase nada permite ver. Dormentes, não sentimos o sol parindo as manhãs. Elas nascem a fórceps, cada vez mais solitárias. Nascem por força da vida que teima em seguir seu rumo, mesmo não tendo um prumo certo. Mas por que é mesmo que a vida teima? Porque sabemos, em breve esses dias terão terminado e os dias de primavera terão voltado. Essa é uma das poesias que escrevi nesse período de quarentena, colocando no papel o sentimento, mas de uma forma singular. Tem um outro poema do qual gosto muito e que eu quero deixar como mensagem para vocês nesse período, também para a vida, porque viver exige teimosia. Para se viver de verdade, há que se ter teimosias, não uma nem duas, mas várias, uma para cada dia. Para se viver de verdade é preciso teimar contra o tempo que insiste em ser ligeiro, quando insiste em ser sereno. Para se viver de verdade, há que se teimar contra a mania das horas em decalcar os meus passos, que nem de longe dão conta de tudo que sinto e faço. Sinônimo do verbo viver? Verbo teimar. Não é o que diz o dicionário, mas entende quem sabe conjugar. Eu teimo, você teima, nós teimamos. E aí, com esse poema, eu quero deixar um convite especial para vocês. Como eu disse, eu sou professora e também aqui na universidade nós estamos sem as aulas presenciais. E por conta desse contexto, eu estou desenvolvendo um projeto intitulado Literatura na Palma da Mão. Ele acontece nos grupos de WhatsApp, são 2 grupos, com os estudantes da universidade e com pessoas de fora, de qualquer que seja a faixa etária, que se interesse por poesia, por literatura. O objetivo é compartilhar pequenas doses literárias. E o projeto, então, é assim, bastam 5 minutinhos por dia. A cada dia a gente lê um poema e aí, ao final do mês, a gente terá lido mais de um livro até. Então, quem quiser conhecer o projeto, quem quiser integrar os nossos grupos de qualquer lugar do país, é só ir lá nas redes sociais, no meu Instagram, Ilza Carla Reis, tem um link lá da fichinha de inscrição. Nessa ficha já tem o link de acesso ao grupo. E aí a gente vai continuar compartilhando poesia. Serão todos muito bem-vindos. E agradeço muitíssimo o convite da minha amiga Elis. E agradeço a oportunidade, nessas teleaulas, de compartilhar poesia com vocês. Um forte abraço. Ai, pessoal, depois dessa aula maravilhosa, desses poemas lindos, dessa poesia que saltou pela tela, pela voz da professora Ilza, de quem eu tenho a graça de ser amiga, de conviver no dia a dia e de beber na fonte da poesia dela, porque ela faz um poema, ela manda, compartilha conosco e eu me sinto assim, agraciada, abençoada por ler cada verso dela. Me resta apenas dizer obrigada. Obrigada pela aula, obrigada pela poesia, obrigada pela generosidade, obrigada por essa lição tão peculiar e tão linda de cidadania. Pessoal, e como eu não tenho palavras à altura para agradecer a professora Ilza, eu vou encerrar a nossa aula de hoje com outro poema dela, em que ela presta uma homenagem a diferentes autores que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente conhece na escola, que a gente conhece pelos textos que lê e que de certa forma contribuem para tornar a gente o cidadão ou a cidadã que a gente é. A literatura, a escrita, a poesia tem um poder transformador, tem um poder, sobretudo, de nos aquebrantar, de nos tornar pessoas melhores, pessoas mais sensíveis. E eu só vou aprender a respeitar o direito do outro, a contribuir com que a cidadania seja exercida de fato a partir do momento que eu me sinta, que eu me permita ser mais sensível aos problemas do mundo, aos problemas da sociedade, aos problemas que me rodeiam e não exclusivamente aos meus problemas. Eu vou cobrar
os meus direitos, vou cobrar o direito do outro a partir do momento que eu me sensibilizo com isso. Eu vou cumprir os meus deveres a partir do momento que eu me sensibilize também da importância deles. Então, ser cidadão é também ser sensível, é ter um olhar atento para o outro, para o mundo, para o planeta, para tudo que nos rodeia. Então, depois dessa aula excelente, vamos ficar com esse poema. Abraços! Meus mundos. Ler é ser do mundo. Ah, meus mundos, são vários e tantos. Eu sou do mundo da Cora, do Rosa, do Saramago, do Patativa, do Bully, do Braulio, do Pessoa, do Drummond, do Castro Alves, da Clarice, do Manuel, da Carolina, da Cecília, da Noemi, das Ritas, da Evaristo, da Lívia, da Jaride, do Marcelino, do Mãe. Eles e elas nos pegam pela mão e nos levam a passear pelos seus quintais férteis, como o agricultor preparando a terra para lançar as sementes que crescerão, tal qual o pé de feijão do João. Na seara dos livros, leitoras e leitores regam as palavras, os versos, as páginas, com lágrimas, espantos e risos. Ler é estar e ser nesses mundos todos, e mesmo com braços curtos, conseguir alcançar no topo da árvore mais alta o fruto. A leitura agiganta e faz crescer além dos limites da estatura humana. Ler é desfincar os pés do chão onde se pisa, para em outras terras tatuar pegadas.